Glória a Deus. Boa noite, igreja. Podem tomar seus assentos. Os pastores mandam saudações. Eles não puderam estar vindo hoje no culto, mas eles mandam as saudações deles. Vamos entrar então na palavra do Senhor. Eu gostaria de, Arthur, se você puder projetar para mim, em Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Gálatas 1, 23. Vou pedir para projetar, eu não vou ler ainda, mas gostaria de trazer uma reflexão primeiro, para a gente entrar na palavra de hoje. E o tema que eu trago da minha palavra é uma pergunta. O que faz uma pessoa mudar de convicção? O que faz ela mudar uma certeza? Porque nós somos cheios de certeza, tem muitas coisas que nós temos certeza. É diferente de opinião. Opinião, na verdade, é uma tese, né, uma teoria que você cria baseado no que você acredita, no que você pensa. Eu acho que o Brasil vai ganhar. Eu acho que vai acontecer tal coisa. Eu acho que ele vai ser bom, que ele não vai ser bom. Porém, isso é opinião. Agora, certeza é aquilo que você não tem dúvida. É aquilo que você tem, que você pode cair no chão aqui e espernear, falando, mas que isso é verdade. Que você acredita que algo realmente é uma verdade. E o que faz uma pessoa mudar de convicção? Eu acreditava, eu cria que certa coisa era verdade e agora eu mudei de ideia. Agora eu tenho outra certeza, agora eu tenho outras convicções. E eu queria discutir um pouco, né, para a gente refletir e pensar um pouco no que nos faz mudar dessas convicções. Será que um bom argumento de alguém é o suficiente para mudar a convicção? Né? Será que uma prova científica é o suficiente para mudar uma certeza sua? Ou até uma prova social, pessoas que, né, passaram pelo oposto e testemunharam e falaram assim, eu fiz isso e eu vi que é diferente do que você me falou? Ou será que é um milagre? Será que alguém precisa ver um milagre para falar, eu acredito, eu tenho a certeza de que isso que eu estou vendo é verdade? Então eu comecei a refletir sobre isso e comecei a levantar algumas coisas. Na verdade, a resposta dessa pergunta a Priscila já deu aqui na palavra, que no final depois eu quero até ver se eu volto naquele versículo, né, que fala em Tessalonicenses. A verdade é que nós temos muitas convicções dentro de nós, né? Desde quando nós nascemos, nossa história, nossa educação, as influências da nossa vida, vai cooperando para que as convicções comecem a surgir. E existem convicções boas e convicções ruins. Convicções boas, por exemplo, uma convicção racional, por exemplo, que a academia faz bem para a saúde. Isso é notório, todo mundo sabe. E quando você toma isso como uma convicção, ainda que ir para a academia e sentir dor no músculo, né, a fadiga muscular, você ainda continua indo na academia, porque você tem a certeza de que aquilo vai fazer bem para a saúde. Né? Você tem uma convicção daquilo. E essa convicção sustenta o seu esforço de ir todo dia para a academia. Uma outra convicção emocional, por exemplo, é que você acredita, você tem a certeza que você é capaz de ser campeão de alguma coisa, campeão de um campeonato de xadrez, por exemplo. A sua convicção de que você pode chegar a ser campeão vai fazer você se matricular, você se registrar num campeonato de xadrez, por exemplo. Então, as convicções que nós temos dentro de nós, ela influencia diretamente as nossas ações, a forma como nós enxergamos o mundo. O que você acredita tem uma influência significativa, uma influência muito forte em como você vê as pessoas, em como você vê as ocasiões, em como você vê as coisas que acontecem na sua volta. Porém, do mesmo jeito que existem convicções e certezas boas, também existem certezas ruins. Coisas que nós acreditamos, que nós cremos que é a pura verdade, mas que te faz mal. Por exemplo, eu não vou conseguir, eu vou falhar, eu não sou capaz de tocar no louvor, por exemplo. Eu não sou capaz de empreender naquele negócio. Eu não tenho essa capacidade que aquele outro irmão tem. E essa convicção vai te paralisar, vai te fazer desistir no meio do caminho ou nem começar, né? Então tem convicções que são ruins. Por exemplo, se eu fizer tal coisa, as pessoas vão me julgar.
Isso, as pessoas sempre estão olhando para mim. As pessoas sempre estão me julgando. Então, se eu vir aqui fazer uma coreografia, fazer alguma apresentação, as pessoas vão me julgar. E aí você acaba não fazendo. Então, existem convicções que nós criamos dentro de nós mesmos, imagem, autoimagem, né? A imagem de nós mesmos, que às vezes prejudica as nossas ações, porque as nossas convicções influenciam as nossas ações, o que nós fazemos. E você mudar a convicção é algo que acontece no caminho da vida, né? Eu acreditava, por exemplo, que eu não era capaz, acontecia alguma coisa e eu passei a acreditar que eu sou capaz, né? Vocês acreditam que isso é possível? Amém. E eu queria falar sobre isso, porque eu tinha uma convicção, né? Trazendo o meu testemunho, eu tinha uma convicção que me fazia muito mal, e eu não tinha noção, não tinha conhecimento disso. Eu não acreditava em Deus antes de vir para a igreja. Eu era ateu e eu pregava a minha ideia, a minha teoria, que começou como uma opinião e se tornou uma convicção. E isso me fazia muito mal, isso me cegava de muitas coisas, mas essa convicção ela mudou no dia que eu conheci Jesus, no Revisão de Vidas aqui na Sara Nossa Terra. E então eu passei por uma transformação. E é exatamente isso que eu quero falar sobre hoje. A transformação ela é uma mudança de convicção, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança da sua forma de pensar. Só que transformação ela não é algo tão simples, né? Se a gente for ver, analisar, a gente passa por transformação desde quando nós nascemos, né? O neném nasce e passado um tempo ele começa a engatinhar, daqui a pouco ele está correndo igual o filho do Gui ali, que o Gui solta ele já vai longe, daqui a pouco ele está falando, daqui a pouco ele está escrevendo, daqui a pouco ele está indo para a faculdade. Então, naturalmente, as pessoas passam por diversas etapas de transformação. Eu fico imaginando, né, no coraçãozinho, na vida do filhinho do Gui, a liberdade que não é poder andar. O que antigamente ele era limitado, ele era dependente de alguém levar ele para algum lugar no colo, agora com as próprias pernas, ele passou por uma grande transformação que agora ele pode ir onde que ele quiser. É até perigoso, né? Se você deixar ali, ele vai estar lá no outro lado da rua. E as crianças, ela passa por essa transformação. Eu já estou convivendo com a Lavínia já há alguns anos, agora a gente está morando junto, e eu vejo, né, a evolução da criança, né? Ela está numa nova rotina, e agora ela tem que acordar cedo para ir para a escola, e às vezes é difícil, às vezes ela não quer, poxa, mudou a rotina, né? Mas mesmo assim, passado 2, 3 dias, eles já se adaptam, e eles já começam, né, a se transformar numa velocidade muito rápido, comparado a nós. E aqui eu abro um parênteses e faço uma reflexão. As crianças aprendem tão rápido, se transformam, se passam, né, sobem de nível tão rápido. E por que nós, adultos, demoramos tanto para poder transformar a nossa mente, transformar algum comportamento? Às vezes, né, a gente tem muita dificuldade de lidar com uma pessoa, de resolver algum problema, de mudar a nossa cabeça, enquanto que as crianças elas estão mudando a todo momento. Cada dia que passa, a Lavínia, ela fala coisas que nos surpreendem. Fala, nossa, ela já está pensando de forma diferente, a cabecinha dela já está mudando, né? A mentalidade dela está cada vez, está se renovando a todo momento. Então a gente tem muito que aprender com as crianças. Eu, pelo menos, aprendo muito olhando para a Lavínia, olhando para as crianças. Eu imagino que os professores lá do Arena Kids, eles devem ver isso diariamente. E as crianças realmente, elas têm um aprendizado, né? Algo muito interessante, que nós também podemos aprender com esse processo de transformação. Então é natural, né? A transformação, ela começa a acontecer naturalmente na vida da criança, e a transformação, se você for analisar a palavra, ela significa transformar, ela vem de formar, então é mudar uma forma, né? Você tinha uma forma e você passou a ter outra forma. Se você for ver outra palavra também parecida, é conformação. Eu me conformei com isso, que também tem é formar na palavra. Só que conformar, na verdade, é se adequar a uma forma que já existe, né? Então já existe uma certa forma e você vai se tornar igual àquela forma, você vai se conformar, vai ficar parecido, vai ficar igual. E se você for analisar, na verdade não é segredo para ninguém que transformação é algo que não é fácil. Ele é doloroso, ele é um processo, ele não é algo tão agradável, né? A Lavínia, quando a gente acordou 6 horas da manhã
enquanto ela não tinha essa rotina antigamente, para ela foi difícil. Ela falou, nossa, não quero acordar 6 horas, quero dormir. A gente também é assim, né? Quando a gente muda de rotina, a gente, né, não, tem muita dificuldade. Por quê? Porque mudou, porque teve uma mudança. E você sofrer mudanças é algo que exige uma certa energia, um certo esforço. A gente tende a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Eu, pelo menos, quando eu vou pedir alguma comida, alguma coisa, eu e a Thaís, a gente sempre pede no mesmo restaurante o mesmo sabor. Ah, mas vamos pedir uma coisa diferente? A gente olha no cardápio, não, vamos lá no que a gente gosta mesmo, porque é mais confortável. Eu sei que é gostoso, a gente já gosta. Vai que a gente pega o negócio, gasta dinheiro e não é bom. Então nós já, naturalmente, nós temos essa resistência contra a mudança. Então a transformação se torna difícil. Você tem que aceitar a primeira mudança para conseguir se transformar, para você mudar de convicção. Agora imagina isso numa certeza, em algo que você bate o pé junto, que você sabe que é verdade. E alguém fala, não, eu vou te confrontar. Isso, na verdade, a palavra de Deus fala isso não é verdade. Não é difícil você aceitar uma certeza que já está fundada no seu coração. E eu queria falar justamente sobre isso. Transformação de mente. Como que uma convicção, ela se altera. Do mesmo jeito que as crianças começam a sofrer transformação desde o começo, a gente tem uma certa, pelo menos eu tenho uma certa, né, uma certa ideia, né, ou uma aparente ideia de que as crianças vão crescendo, vão evoluindo, na hora que se torna adulto, parece que a gente para de transformar, a gente para de mudar. A gente cria as nossas certezas, a gente cria os nossos conceitos, e chega um momento que a transformação se torna cada vez mais devagar, cada vez mais difícil, cada vez mais resistente, e chega um momento que a gente não está mais disposto a mudar a nossa mentalidade, porque as nossas certezas já estão tão bem fundadas, que agora parece que, né, as pessoas falam alguma coisa e você está errado, porque eu penso assim. Ou você não precisa nem apontar o dedo, você fala, não, você pode acreditar nisso, mas eu tenho as minhas certezas. E aí parece que a gente dificulta um pouco esse processo de evolução, de transformação, que parecia ser tão natural lá na criança. Por que que isso acontece? Isso acontece principalmente nós, cristãos. Por quê? Porque quando nós... Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Deus tem uma promessa na sua vida, amém? Você crê que Deus tem uma promessa na sua vida? Antes de você conhecer a Jesus, Deus já tinha essa promessa na sua vida. A Bíblia fala que Deus conhece todos os dias da nossa vida. Só que antes de nós conhecermos Jesus, nós estávamos caminhando em direção oposta à promessa. Nós estávamos caminhando em direção ao pecado. Então, cada passo que a gente dava, a gente se distanciava da promessa. Chegou o momento que você, então, tem um encontro com Jesus. Jesus muda a sua vida. E Ele mostra para você, né, Ele te traz o conhecimento do pecado, da situação que nós estamos. E quando nós nos arrependemos, arrependimento ele é uma girada 180 graus. Eu estava caminhando nessa direção, eu me arrependi, então agora eu vou começar a caminhar nessa direção. Antigamente eu andava no pecado, o arrependimento não é parar de pecar, mas você se virar contra e caminhar na direção oposta. Antigamente eu fumava, eu não só parei de fumar, eu simplesmente virei e comecei a caminhar na direção oposta. Isso é o arrependimento. Então quando você se arrepende, você então vira agora para a direção da promessa de Deus e começa a caminhar na direção da promessa de Deus. Só que o que acontece? Quando você se converte, quando você conhece Jesus de fato, de verdade, na verdade, você ainda tem muita coisa que Deus precisa trabalhar, precisa moldar no seu coração, antes de você alcançar a sua promessa, antes de você alcançar o seu propósito. Então, no caminho, do ponto onde eu estou agora, até a promessa de Deus, eu vou precisar passar por quê? Por um processo, eu preciso passar por transformações, eu vou ter que mudar de forma, eu estou numa forma que ainda não encaixa, não é adequado à promessa que Deus tem na minha vida. Então, conforme eu começo a caminhar a caminho da promessa, Deus começa a trabalhar no nosso coração, começa a nos mostrar algumas coisas, e você começa a mudar de atitudes, e você começa então a passar por esse processo, uma transformação, uma mudança de forma. E é isso que acontece. Mesmo depois que nós somos adultos,
nós ainda estamos, todos os dias, nós somos convidados a ser transformados. O que eu quero dizer com ser convidados a ser transformados, né? Perceba que não é um mandamento, você é obrigado a se transformar. Deus fala, eu bato na porta e quem abrir a porta, ele entra. Então Deus, na verdade, ele não está ordenando, mas ele está te convidando a ser transformado. O que isso quer dizer? É quando você é injustiçado, por exemplo, é quando você passa por um problema, quando você passa por uma tribulação, quando você passa por tentações, por dificuldades, quando você se depara com essa situação, na verdade Deus está te convidando a ser transformado. Amém? Porque é através do processo que Deus vai transformando a nossa mente. Às vezes a gente fala, nossa, mas por que tanta coisa ruim acontece na minha vida? Parece que Deus está ausente. Por que eu aceitei a Jesus e as coisas ruins continuaram acontecendo? Coisas boas acontecem, mas ainda acontecem coisas ruins. Coisas que às vezes eu oro, mas eu não tenho resposta de oração. Coisas que às vezes a gente não entende na limitação da nossa mente. Mas coisas ruins ainda acontecem. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente fica indignado, a gente se sente injustiçado, mas na verdade o que Deus está fazendo é apenas te convidando para chegar mais perto da sua promessa. Na verdade, é um processo que Deus está te convidando a entrar para que você seja transformado para o propósito que Ele tem na sua vida. E nós, na limitação da nossa mente, a gente não consegue imaginar a grandeza do propósito que Deus tem na nossa vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum sentiu, né, ouviu os planos que Deus tem na nossa vida. Você crê nisso? Então é muito grande, às vezes a gente não consegue enxergar a grandeza do que Deus tem preparado para nós, mas para que nós possamos chegar lá, nós precisamos passar por um processo, por uma transformação. E Deus está a todo momento nos convidando, vamos transformar, vamos mudar. Do mesmo jeito que, né, eu gosto muito de comparar a vida de uma criança, porque eu vejo Deus como nosso pai, né? E do mesmo jeito que a gente educa uma criança, né, ou a gente tenta educar da melhor maneira, Deus, ele é o pai perfeito, ele é o pai que sabe educar o filho. Então, quando a gente começa a caminhar, eu fico imaginando como se fosse uma criança que, a Lavínia, por exemplo, está começando a escrever, e aí ela começa a ler, e ela tenta escrever, e aí a gente pede para ela escrever, ela pergunta as letras, ela fala, não, tenta escrever do jeito que você acha. E ela vai ali, sai uma letrinha ou outra errada, mas ela está aprendendo, ela está evoluindo. Daqui a pouco, ela estava na letra de forma, né? É a mais fácil. Ela aprendeu a letra de forma, já estava lendo, escrevendo. Agora ela está na cursiva, que é mais difícil. E aí ela fica assim, mas me fala qual que é a letra, como é que faz? Eu falo, não, tenta. Não, mas deixa eu fazer o de forma que é mais fácil. Não, é a cursiva. Ou seja, ela está passando por etapas, ela está passando por aprendizado. Primeiro ela aprendeu a letra de forma, agora ela está aprendendo a letra cursiva, daqui a pouco vai aprender matemática, daqui a pouco vai aprender história, vestibular, e assim, cada vez mais a gente vai evoluindo. E eu vejo que Deus é da mesma forma, a gente está aqui num ponto e a gente está passando por uma dificuldade. E Deus está falando, ó, essa é a dificuldade para você transformar a sua mente. E quando você encara, quando você então acredita em Deus, confia em Deus, você passa pelo processo, passa por uma transformação, sua vida começa a mudar. Aí daqui a pouco Deus convida você de novo para uma nova transformação. Aí vem um problema maior ainda, você fala, nossa, mas eu acabei de... Estou ainda comemorando a vitória que eu ganhei aqui, já apareceu outra. Novamente o convite de Deus para ser transformado. E aí você fala, então vamos lá, eu creio em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. E você batalha, e você dá mais um passo, e você começa então a ver as coisas diferentes, você começa a ganhar confiança no Senhor, a sua fé começa a ser renovada, e daqui a pouco vem um problema maior ainda. E Deus novamente nos convidando a chegar cada vez mais perto da sua promessa. Você crê nisso? Amém. Então, que nós possamos aprender e entender que tudo está debaixo do controle de Deus. No culto de domingo, a pastora falou, vocês lembram o que ela falou? O que existe entre você e a promessa de Deus? O deserto, exatamente. A promessa de Deus existe, ela já é sua, porém existe um deserto no meio, um processo. E no deserto, muitas vezes, a gente se sente sozinho, às vezes parece que Deus não está lá, mas justamente porque Ele é o deserto. E eu acredito que
a presença de Deus ela é muito poderosa, ela pode mudar as nossas vidas, sobrenaturalmente, mas naturalmente, acredito que a ausência de Deus, ou melhor, a aparente ausência de Deus, pode ser tão libertador quanto a presença de Deus. Perceba que a aparente ausência de Deus, Deus ele nunca está ausente, Deus está em todos os lugares, Ele está sempre conosco, mas parece que às vezes Ele não está perto da gente. Porque às vezes quando a gente está com dor, sofrendo, parece que Ele está distante, Ele não responde, parece que está difícil. Mas, na verdade, o que Ele quer é que você passe pelo processo, o que Ele quer é que você seja transformado, seja renovado. É a mesma coisa numa disciplina de uma escola. Você não passa numa disciplina porque você vai em todas as aulas. Ou você não passa numa disciplina porque você estuda mais do que os outros, ou você passa noites estudando. Você passa numa disciplina quando você é aprovado na prova. E durante a prova, o professor está calado, ele não está falando. Ele não está ensinando, ele não está te ajudando, igual nas aulas. Então, quando você está na prova, o professor está quietinho. Quem tem que responder as perguntas é você. Então, você só supera, vai para a próxima série, supera aquela disciplina, quando você é aprovado. E eu acredito que a validação, né, a confirmação de que a sua mente ela foi transformada, é a aprovação de Deus, é o deserto. Amém? Então, quando você supera o deserto, você então passa por uma transformação de mente. E lembra que o deserto ele pode durar 40 dias ou 40 anos. Depende de quem? Depende de nós, depende de mim. Eu lembro muito algo que a pastora falou e ficou no coração, que é sobre Noé. Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? O tempo que foi preciso para ele construir. Né? Ele poderia ter construído em rapidinho, ou ele poderia ter demorado milênio, muitos anos para poder construir. Tudo depende de como nós vamos encarar o deserto. O deserto está ali, mas a promessa também está lá, amém? Uma outra palavra que a pastora também fala é que o problema que nós não enfrentamos hoje, nós o encontramos lá na frente como destino. Por isso que às vezes quando você encontra um problema, você fala, nossa, essa pessoa eu não vou conviver com ela, vou para lá. Ah, não, esse emprego aqui não é para mim, eu vou procurar outro. Ah, isso aqui não dá para mim porque é muito difícil, eu vou para lá. E você começa a fugir, perceba que você sempre está caindo no mesmo lugar. Não adianta a gente tentar pegar um atalho, pegar outro caminho. Não quero ir pelo deserto, quero ir aqui pelo asfalto que é mais tranquilo. Você sempre vai cair no mesmo lugar. Porque Deus, Ele quer te transformar. Você quer ser transformado, amém? Então que nós possamos ter esse anseio de ser transformado. E olha só que interessante. Um exemplo nítido, até para a gente já ir começar a finalizar a palavra, é Paulo. Paulo passou por uma transformação radical na vida dele. Ele era uma pessoa que perseguia os cristãos e se tornou um dos maiores apóstolos. E aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 23, me chamou muita atenção. Ele diz assim, aqui na verdade quem está falando eram os povos, né, as pessoas das igrejas de Judeia. Vamos começa no versículo 22, por favor, só para pegar esse texto. No versículo 22 ele diz, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo, 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Isso foi no comecinho do ministério de Paulo, quando então ele passou pelo encontro com Jesus, que é muito conhecido, né, na viagem para Damasco, e ele passou por ele passou por um aprendizado, ele passou alguns anos sendo orientados, e ali ele estava começando a levantar o ministério dele, e as igrejas não conheciam ele, não sabiam quem era ele, a não ser pela reputação dele. Então ele falou assim, ouviam somente dizer, aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ele não é aquele Paulo que mandava matar os cristãos? Eu lembro daquele Paulo muito tempo atrás. E olha agora só o versículo 24. O que as pessoas das igrejas diziam? E glorificavam a Deus a meu respeito. O que isso quer dizer? Que quando você passa pela transformação, a sua reputação, aquela dificuldade que você estava passando, aquele seu mau testemunho, ele se torna uma ferramenta para você cumprir o seu propósito. Quando eu entendi isso mudou o meu entendimento, porque antigamente eu pensava, nossa,
eu era ateu, não acreditava em Deus. Glória a Deus que Deus salvou a minha vida e hoje eu creio nele. Mas por que eu passei tanto tempo não acreditando nele? Quanto tempo que eu poderia estar perto dele? E realmente, quanto tempo que eu poderia estar crescendo em Jesus? Mas hoje, graças ao meu testemunho, hoje eu tenho autoridade para chegar em pessoas que têm uma fé mais cética, né, que talvez sejam ateus também, e eu tenho autoridade para conversar com eles, para falar com eles, para ganhar eles para Jesus. Você percebe que o deserto que você superou se torna uma ferramenta na sua mão? Aquela dificuldade que estava tão difícil, quando você supera ela, ela se torna um testemunho forte, poderoso na sua mão. Quem crê nisso, né, digam amém. Eu vejo muito a vida do Washington, que milagre que ele passou, que testemunho que ele não vai contar aqui para nós e para o mundo afora. Tudo que nós superamos, que nós vencemos, as dificuldades que nós passamos e nós somos transformados por ela, nós estamos ganhando ferramenta, autoridade, poder para conseguir ajudar outras pessoas nessa área. Amém? Quando você vence o deserto, você transforma o seu deserto em um dom. Amém? E a pastora, ela pregou no domingo que nós não somos tentados naquilo que nós somos fracos. Nós somos tentados naquilo que nós somos fortes. Então, às vezes a dificuldade é difícil, às vezes nós somos resistentes à mudança, às vezes a gente não quer aprender algo que Deus quer nos ensinar, mas na verdade Deus está trabalhando exatamente no seu dom. Aquilo que Deus quer que você cresça, aquilo que Deus quer usar em você para abençoar outras pessoas, amém? E para finalizar, eu vou pedir para colocar Romanos 12, 2, famoso versículo, e eu volto à pergunta no começo do culto. O que faz uma pessoa mudar de convicção, mudar de certeza? O que faz ela transformar a mente dela? Romanos 12, 2, as palavras de Paulo, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos transformar pela renovação da nossa mente. Isso é a coisa mais maravilhosa quando eu estava preparando essa palavra para o culto de hoje. Que quando nós transformamos a nossa mente, nós renovamos o nosso entendimento, nós transformamos a vida de outras pessoas. Isso é o mais maravilhoso, que nós cumprimos o nosso propósito, nós estamos cada vez mais perto da nossa promessa, amém? Então que nós possamos ter esse coração de não mais enxergar o problema, porque o problema não é o problema que você está passando, o problema às vezes é a gente não querer viver a vontade de Deus. E eu volto na palavra da Priscila, aqui fala que quando nós renovamos a nossa mente, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, às vezes, a gente está resistente ao nosso problema, mas esse, na verdade, não é o real problema. A questão é que nós não estamos dispostos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É fácil ser grato quando tudo está bom. É fácil você querer a vontade de Deus quando Ele bate com a sua vontade. Mas quando as coisas é difícil, quando você passa por uma tribulação e você não entende que aquilo na verdade é um convite para que você seja transformado, é difícil você querer aquilo, né? Então que nós possamos ter esse anseio de realmente viver a vontade de Deus na nossa vida, independente se vai ser algo bom ou algo ruim aos nossos olhos, é a vontade perfeita de Deus, amém? Convido vocês a se levantarem e que essa palavra possa atingiu o seu coração, atingiu muito forte no meu, porque eu estava até conversando com o Bruno no Arena, e eu falei para ele, uma pergunta que eu me faço é o seguinte: eu tenho um testemunho, todos nós, cada um tem um testemunho, mas o que você falaria para você mesmo antes de você vir para a igreja? Como que você evangelizaria você mesmo antes de você vir para a igreja? E eu fiquei pensando naquilo, e eu falei, nossa, como é que eu tentaria falar de Jesus para o Tiago ateu? E eu comecei a refletir sobre isso, então foi a partir daí que Deus começou a me trazer essa palavra, e esse versículo de renovação da nossa mente é um versículo que já está no meu coração durante essa semana, então eu queria trazer essa palavra, e que vocês também possam levantar essa reflexão.
né? Todos nós temos um testemunho, todos nós temos ferramentas, todos nós temos um poder, uma autoridade. E Deus, Ele te deu essa autoridade. A nossa história está escrito, lá em Salmo 139 diz que todos os dias, desde quando nós éramos embrião, todos os dias da nossa vida está escrito, já está determinado. Então, a vida que eu passei, até mesmo a vida que eu passei antes de conhecer a Cristo, teve um propósito, para que hoje eu possa pregar, hoje que eu possa ter autoridade para falar com pessoas que eram igual eu antigamente. Amém? Que vocês possam ter essa convicção. E vamos orar. Pai querido, entramos, Senhor, em Tua presença, Senhor, nesse culto, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Deus, falar em nossos corações através dessa palavra, falar no meu coração, Pai. Que o Senhor possa tocar-nos, Senhor, e que possamos entender, Senhor, que muitas vezes nós estamos sendo convidados e nós não entendemos. E às vezes nós viramos as costas, tentamos fugir, tentamos ser resistentes, mas que possamos entender, Pai, que é através da transformação da nossa mente, a renovação do nosso entendimento, que vamos cada vez mais cumprir, Senhor, a vontade que o Senhor tem na nossa vida, Pai. O plano perfeito, Pai. A promessa na nossa vida, Senhor. E que automaticamente, que consequentemente, outras pessoas vão ser transformadas, Senhor, através da nossa renovação. Traz, Senhor, cada dia mais essa renovação. Dá-nos força, Pai. Que possamos, Senhor, levantar os nossos dons, Senhor, através de cada problema, cada dificuldade, possa ser, Senhor, um trampolim, Senhor, para que possamos cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, te damos graça, Pai, porque o Senhor tem essa promessa perfeita, guardado para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra fique no coração de vocês e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós nessa semana. Amém? Estamos encerrados, que Deus abençoe.